um novo conceito de oração. Isso nos leva ao assunto da oração. E por quê? É que nesta era, mais uma vez, a natureza do poder espiritual na Terra está prestes a ser universalmente conhecida e sua disponibilidade demonstrada. A maior parte das orações do mundo tem sido uma tentativa de esclarecer a Deus, dizer, informar ou pedir a Deus, se necessário, implorar a Ele, até mesmo suborná-lo para fazer ou ser algo. A oração tem sido uma atividade da mente humana, constituída por pensamentos e palavras. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais real e profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo nesse trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. O mestre Gualberto, para quem não sabe, ele já teve esse assim chamado despertar da consciência. E hoje ele compartilha a sua visão de quem vive nesse estado de presença. Bom, mestre, nesse trecho, o Joel Goldsmith cita a palavra pensamento. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensamento? Ô Gilson, esse é um assunto que nós temos tratado aqui com vocês, colocado para vocês diversas vezes. E nós estamos sempre voltando a essa pergunta, porque ela é muito frequente, é muito comum e, de fato, de grande relevância para ser estudada, para ser investigada. Um detalhe importante sobre essa questão, a sua pergunta é: o que é o pensamento? Nós podemos aqui trazer uma resposta, mas nenhuma resposta verbal, com palavras, apresentando tecnicamente o que isso significa, pode dar uma solução para, de fato, essa questão. Porque a resposta ou solução para essa questão, aqui a questão é o que é o pensamento. Veja, essa questão é na realidade um problema. E não podemos ter uma resposta para isso a nível teórico. Você precisa se aproximar de você para descobrir a real resposta sobre isso. Aqui a pergunta é: o que é o pensamento em você? Podemos colocar aqui algumas coisas, mas você terá que investigar isso por si mesmo. A clareza, a ciência, estar cônscio disso em si mesmo é fundamental. O pensamento em nós é a presença da memória. Sempre isso. É sempre assim. Isso não muda. Eu pergunto o seu nome, você me diz o seu nome. Isso porque você tem a memória, a lembrança. Esse é o pensamento sobre o seu nome. Eu pergunto quantos anos você tem. E você sabe, esse saber é memória, é conhecimento, é pensamento. Isso é memória. Isso é o reconhecimento da lembrança. Assim, a presença do pensamento em nós é isso. Mas veja, é simples, mas não é tão simples. Nós passamos boa parte do dia ocupados com pensamentos. Veja, nós passamos por diversas condições de conflitos, de desordem, de confusões, tudo de ordem interna, em razão exatamente da presença do pensamento. E não sabemos lidar com eles.
Então não é tão simples simplesmente afirmar que o pensamento é memória. Nós precisamos ter uma aproximação do pensamento para irmos além dessa condição psicológica de desordem, confusão, sofrimento, angústia, estresse, raiva, medo, tristeza, preocupação que o pensamento causa. A grande verdade é que não sabemos lidar com o pensamento, porque nós não conhecemos a verdade sobre ele. Podemos ter uma teoria, um conceito, uma colocação bem plausível e lógica como essa, de que o pensamento é memória. E mesmo assim, o ser humano continua sofrendo de pensamento. Sim, o medo é algo presente e isso é um sofrimento de pensamento. A preocupação é um sofrimento de pensamento. Não existe nada absolutamente acontecendo nesse instante e, no entanto, você está sofrendo em razão da presença do pensamento. Ele está aqui criando uma antecipação negativa para você, para esse mim, para esse eu. Assim, o pensamento, ele se separa, criando o futuro, antecipando uma dor no futuro para esse mim, para esse eu. Mas esse eu também ainda é o pensamento. É apenas quando você tem a lembrança de você que você sofre pelo que poderá surgir, pelo que poderá acontecer. É se colocando como uma entidade presente, antecipando uma dor no futuro, que o sofrimento acontece. Veja, esse eu é ainda parte do pensamento. Nós estamos constantemente linkados a essa psicológica condição, que é a condição do sofrimento do pensamento. Não há raiva de alguém sem o pensamento sobre ela. Não há medo de algo acontecer sem a lembrança da possibilidade disso acontecer, sem o pensamento sobre isso acontecer. Não há tristeza da rejeição de alguém sem a lembrança do que ela fez com você. Então tem você e essa lembrança. Tem você e esse futuro para o medo. Tem você e essa frustração com ele ou ela, criando esse estado de raiva. Notem, tudo isso é parte do movimento do pensamento, que está presente aqui. E não sabemos resolver essa questão, que é a questão da dor, do sofrimento, do pensamento. Aqui juntos estamos investigando isso. Precisamos na vida ter uma compreensão dela, livre do pensamento. Uma vez que, repare, é o pensamento o elemento principal em todos esses estados internos de confusão, de desordem, de conflito, de problemas, de sofrimento. Então você se aproxima e pergunta o que é o pensamento. O pensamento é essa psicológica condição que, ao surgir, situa você como uma entidade presente para viver essa experiência. Nem sempre são experiências de dor. Algumas vezes são experiências de prazer.
Quando você tem uma boa lembrança, você se coloca como alguém ali. Veja, esse é o pensamento. Como alguém ali para desfrutar desta lembrança, para desfrutar esse prazer. Mas estamos dentro do mesmo jogo, um jogo de criação do pensamento. Nesse instante, em todos esses quadros, você não está em um contato com a vida nesse momento. O seu contato é o contato particular do pensamento, criando uma separação entre essa experiência, que é a lembrança, e esse eu nesta lembrança, seja de prazer ou de dor. Notem que coisa importante acabamos de colocar aqui. Isso é uma completa alienação da vida nesse momento. Você está numa vida subjetiva, que é a vida do ego, que é a vida do eu. É assim que, como seres humanos, estamos vivendo. Alienados da beleza desse encontro com esse instante. Porque o encontro que o pensamento cria em nós é esse encontro de ilusória identidade com o seu próprio movimento de pensamento. Então há uma separação entre esse eu e o não eu, entre esse experimentador e a experiência, entre esse que está tendo a lembrança e a lembrança, entre o pensador e o pensamento. Um encontro com a realidade da vida é um encontro com a vida livre, repare, do pensamento. E, portanto, livre desta separação, livre dessa dualidade, desse eu e o não eu, desse pensador e o pensamento, desse que está feliz com essa felicidade de memória, desse que está triste com essa tristeza de memória, desse que está com raiva desta imagem de quem tem raiva, de quem lhe fez raiva. Isso é o fim do ego. Isso é o fim desse padrão de comportamento imaginário do ego, desse mim. Se aproximar da vida sem o passado, se aproximar da vida sem a memória, se aproximar da vida sem o pensamento, é de fato ter uma compreensão do que é o pensamento. Notem que nós precisamos do pensamento para assuntos práticos e objetivos na vida. Mas psicologicamente, internamente, o modelo e programa de pensamento em cada um de nós está criando sofrimento. A mente que nós conhecemos, carregada de pensamentos, está produzindo estados para esse mim, para esse eu, que, veja, é parte do próprio pensamento. Que notem aqui, esse mim, esse eu, ainda é o pensamento. Ele se separa para viver isso. Essa é a condição da ilusão desta ego-identidade. O pensamento na mente, como nós conhecemos, ele é tagarela, repetitivo, obsessivo, compulsivo. Ele está produzindo todo tipo de confusão interna. E é claro que em nossa relação com o outro, isso está presente. O estresse, a angústia, esses estados de depressão, de raiva, de frustração,
Veja, tudo isso são estados do eu, estados do ego, nesta mente egóica, nesta mente condicionada. O rompimento com essa condição é a ciência de algo além do eu, além do ego. Então, o fim para tudo isso é a ciência do seu ser, daquilo que está além desse pensamento e, portanto, além desse eu. Nos primeiros dias de nossa experiência metafísica e espiritual, tentamos trazer a presença e o poder de Deus à cena humana e, de alguma forma, manipulá-los. Às vezes, era uma tentativa de trazer o Espírito de Deus para a cura do conceito material do corpo, ou trazer Deus à Terra para impedir guerras ou salvar vidas no meio da guerra. Às vezes, chegamos a Deus até mesmo em busca de suprimento. O assunto do suprimento exemplifica melhor a natureza da ignorância que fomenta essa tentativa de usar Deus. Em primeiro lugar, olhe para o mundo e veja se há alguma falta de suprimento, alguma falta de árvores, flores, frutas e vegetais. Se há alguma falta de ouro, prata, platina, óleo ou minerais. Olhe para este mundo e veja se você consegue encontrar a falta de alguma coisa necessária. Em vez disso, observe a abundância infinita, que levou algumas nações a destruir muitos de seus ativos. Pense por um momento no que significaria ir a Deus e pedir mais suprimento, quando a terra já está cheia de todas as coisas boas. Neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre o pensar. Mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre o que é o pensar? Então, Gilson, o pensar é esse encontro com a realidade, livre desse pensador. O contato com a realidade nesse instante é a liberdade de estar livre desse modelo velho, antigo, de continuidade do passado, a partir do pensamento. A verdade sobre o pensar é que o pensar é livre. Veja, soa estranho ouvir isso, mas quando há um real pensar, não há esse movimento do passado. Há uma qualidade nova de ciência desse instante, nesse olhar livre do pensamento. Será possível fazermos uso da fala, da linguagem, inclusive desse funcional pensamento prático e objetivo, sem o sentido de alguém presente, que é esse fundo, que é o eu, que é o ego? Então, para fins objetivos, você faz o uso do pensar. Eu pergunto o seu nome e você me responde o seu nome. Eu pergunto quantos anos você tem e você me responde. Veja, está presente o pensar. Mas não existe o sentido desse pensador, desse experimentador. Esse pensar em nós é algo funcional, é algo técnico. Apenas quando esse velho modelo do pensamento que vem do passado, que assume a ilusão de uma identidade presente na experiência, sendo o pensador, sendo o experimentador, sendo esse que observa, que compara, que julga, que avalia. Apenas quando isso está presente, nós temos a presença da ilusão, desse pensamento condicionado, desse modelo que vem do passado. Mas quando simplesmente fazemos uso da fala, ou de um conhecimento técnico, com base no pensamento,
para lidar com assuntos bem objetivos na vida, estamos diante do pensar. Do simples e objetivo e direto pensar. Sem o eu, sem esse mim, sem esse ego. Um contato com a vida nesse momento dispensa esse velho modelo de pensamento do eu. Nós precisamos de um novo sentir, de um novo agir e, naturalmente, de um novo pensar, livre do pensador, livre desse modelo velho do pensamento do eu. Então, um contato com esse instante, para fins objetivos e práticos, o uso do pensamento funcional é a presença desse pensar. É apenas quando o sentido do eu está presente, desse mim, desse ego, desse elemento que vem do passado, produzindo conflitos, desordem, confusão, que temos a ilusão de um pensador por detrás do pensamento. Esse é o eu. O contato real com a vida é o contato real com a liberdade. Quando não existe mais o passado. Quando não existe mais essa ilusão de alguém presente na experiência, no pensamento, no sentimento, na sensação, na percepção. Essa é a vida livre do eu, livre do ego. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e tem um desejo real e sincero em se aprofundar e viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros que o Mestre Gualberto proporciona. São encontros intensivos de final de semana no formato online, existem também encontros presenciais e retiros de vários dias. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente às nossas perguntas, ele compartilha esse estado de presença que ele vive. E nesse compartilhar, existe uma energia muito forte de presença. E a gente acaba entrando de carona nessa energia do mestre, e isso nos ajuda demais nessa compreensão de nós mesmos, nessa visão do que está além do entendimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.